Então vamos lá, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre governo, né? Nós aprendemos sobre governo. O que é governo, né? E eu achei muito interessante que essa palavra, né, governo, que é o processo ou o efeito de governabilidade, ou também é o processo ou o efeito de governar-se, né? De um autogoverno, tá? E aí nós nos reportamos para Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, quando Deus dá habilidade, para os nossos pais, né, Adão e Eva, Deus dá habilidade de governo. Porém, Deus dá habilidade de governo e de domínio, mas eles não tiveram habilidade da autogovernabilidade, né? Porque mandar nos outros é fácil, dizer para os outros é fácil, né? Os fariseus amavam fazer isso. Eles davam regras, né, para as pessoas. Jesus disse que eles ganhavam o mundo inteiro, ou melhor dizendo, rodavam o mundo inteiro, né, andavam o mundo inteiro para fazer um prosélito, quer dizer, para fazer um convertido, e depois fazia dele 2 vezes mais filho do inferno, né? Então falar é fácil, é muito fácil falar, é muito fácil mandar, é muito fácil ordenar, mas essa autogovernança é o processo mais difícil, sabe? É o processo mais difícil. O difícil não é lutar contra o diabo. Não é difícil lutar contra o diabo, porque a luta contra o diabo está nas Sagradas Escrituras, né? Sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele... Então, se você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, acabou, ele vai embora, certo? Isso é importante, né? Então, o mundo também, quando nós olhamos o mundo, a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando diz ama ao mundo, não é amar no sentido físico, mas é amar a metodologia que o mundo, né, usa para viver. É o sistema desse mundo. Jesus está falando de mundo sistema, não mundo eco, tá? Não é mundo eco que Jesus está dizendo, é mundo sistema. E aí as pessoas fazem uma interpretação errada desse texto. Tá vendo, irmãos? Você não pode amar o mundo, então você não pode amar o futebol, você não pode. Aí começa o farisaísmo, proíbe as pessoas de usar calça comprida, proíbe as pessoas de usar maquiagem, proíbem as pessoas de ir na praia, proíbem as pessoas. Olha, irmãos, é uma proibição, isso é farisaísmo puro, irmãos. Os fariseus faziam isso, né? Os fariseus não tinham uma governabilidade, mas a religião dava habilidade para eles, uma autogovernabilidade do outro, né? Então todas as vezes que nós ensinamos ou nós falamos algumas coisas para as pessoas que nós não praticamos, isso se chama farisaísmo, né? Então é importante essa autogovernabilidade. Nós falamos de 4 princípios, né, de domínio, de governabilidade corporativa de Deus. Transparência, equidade, são lembrados, que é julgamento justo, prestação de contas. Terceiro, responsabilidade corporativa, né? Nós falamos também que as direções necessárias de execução e as deliberações do Espírito Santo estão nas áreas mais diversas, né, da nossa vida, como economia, como educação, né, melhor dizendo arte. E aí eu falei da economia para a gente se preparar, para a gente se capacitar mais, para a gente não gastar aquilo que a gente não tem, né? Isso tudo é uma governabilidade de Deus, tá? Isso é tudo uma arte da governança de Deus na vida da igreja. Então economia, arte também. Se talvez você não sabe, né? Uma boa parte dos pintores, né, da antiguidade, eles tinham um princípio cristão, né? A arte
A arte veio do cristianismo, gente. A arte veio do cristianismo. O cristianismo não é obsoleto, gente, e nem arcaico, não. O cristianismo é extremamente atual. Então, economia, arte, educação, música, estava falando, né, de música, entretenimento, tecnologia e ciência. Tecnologia e ciência estão ali praticamente juntos aí, mas eu vejo, né, eu observo aí, acompanho o mundo tecnológico também. Eu vejo que lá, Israel, presta atenção, Israel é um país muito pequeno, é um país menor do que o estado de Sergipe. Israel é um país menor do que o estado de Sergipe, só que em Tel Aviv existe uma região de startups muito grande. O que é startups, bispo? São pequenos negócios, pequenas empresas. As pessoas nos cafés conversam e naquela conversa, naquele bate-papo, naquele café surgem grandes ideias, melhor dizendo, né? Então você olha Israel, a maior tecnologia de segurança do mundo é israelense. Eu não sei se vocês sabem, mas o Waze, ele foi criado por um israelense, né? Se você observar a história da arte em Israel, a Orquestra Filarmônica de Jerusalém, de Tel Aviv, você vai ver também cantores, né, musicistas também, você vai ver uma série de gente muito talentosa que tinha raiz dentro do judaísmo, né? Então é importante a gente entender isso. Isso também é governabilidade de Deus. Então, se a igreja se preparar para a economia, para a arte, para a educação, para a música, para o entretenimento, para a tecnologia e para a ciência, pode ter certeza absoluta que vamos dominar muitas áreas deste mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, quais são as 3 funções básicas de governo que Deus estabeleceu em nosso DNA? Então, Deus estabeleceu 3 funções básicas de governo que está dentro do DNA de todo ser humano. Repita comigo, todo ser humano. Então eu vou dizer, todo ser humano tem 3 funções básicas de governo que Deus estabeleceu no seu DNA. Em primeiro lugar, é avaliação. Repita, avaliação. Por quê? Porque é importante você avaliar a sua vida. É importante você avaliar os riscos. É importante você avaliar se está certo ou não, se você pode falar ou não, sabe? Tudo é preciso avaliar, tá? Então, quando nós não avaliamos, né? O que acontece? A gente termina nos arrebentando. Então, a avaliação é uma das 3 funções básicas de governo que Deus estabeleceu, né? Que Deus colocou em nosso DNA. Então, avalie faça uma avaliação se aquela amizade que você tem, se vai agregar na sua vida. Avalie se o que você está pensando, o que você vai fazer, vai dar certo. Faça uma avaliação. É importante nós avaliarmos. Escuta, gente, lá no Jardim do Éden, quando Satanás se personificou naquela serpente, né? Escuta, não foi algo de imediato. Quando ela fez a confusão, tentou fazer a confusão lá na cabeça da nossa irmã Eva, ela teve tempo para pensar, ela teve tempo para avaliar, mas a sutileza do inimigo foi tão grande que tirou o senso da responsabilidade de avaliar. Então, quando nós perdemos o senso da responsabilidade de avaliar, só vai dar problema, irmãos. Então, por que, bispo, muita gente não governa? Por que tem áreas da minha vida que eu não governo? Porque falta avaliação. Bispo, sabe o que acontece, meu bispo? Todo relacionamento que eu estou, dá problema. Bispo, sabe, meu casamento dá problema. As minhas finanças, é porque você não avalia, meu irmão. Avaliar é parar para pensar. É observar, antes de falar, antes de agir, a avaliação. Segundo, direcionar.
É a segunda função básica de governo que Deus estabeleceu em nossa vida. O primeiro, a avaliação, e o segundo, direcionamento. Não pode inverter esses valores. Se você direcionar para depois avaliar, dá problema. Quantos já teve problema com isso? Que direcionou e depois avaliou. Eu mesmo já tive, não sei você. Ah, não, aí a gente fica no ímpeto, né? Não, é isso aqui, é tal, e tal, tal. Esses dias mesmo, eu estava tão empolgado e tal, e tal. Aí, dois irmãos, pastor, calma, sabe? Né? Vamos pensar aqui, e tal, isso aqui e tal. Por quê, irmãos? Porque eles me ajudaram a avaliar a situação. Eles me ajudaram a observar a situação. Isso é importante, queridos. E aí, dentro dessa avaliação, tomamos a decisão mais coerente. Tomamos a decisão mais sábia. Então, nosso maior problema é que nós invertemos os valores. Direcionamos, vamos fazer, e depois do leite derramado é que a gente vai avaliar. E sabe o que a gente faz? Coloca a culpa em Deus. Ou se não, colocamos a culpa em quem? No diabo. E o diabo está lá, sentado no toco velho dele lá, olhando para a gente, dizendo assim, aquilo é uma cara deslavada mesmo, né? Erra depois, fica colocando a culpa em mim. Porque é verdade, irmãos, tem situações na nossa vida que não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o diabo. Foram decisões nossas. Nós não avaliamos, pastor Sidney, não avaliamos e aí tomamos a direção. Antes de avaliar, ficamos tão eufóricos e com a vontade tão grande, sim ou não, irmãos? E aí a gente vai e termina acontecendo coisas piores, tá? Então, primeira função básica do governo que Deus estabeleceu no nosso DNA, presta atenção. 3 funções básicas que Deus colocou no nosso DNA, em todo ser humano, todo ser humano, todo. Não depende se a pessoa é cristã, se é espírita, se é católica, seja lá o que for. Deus colocou no DNA de todo ser humano para ele avaliar. A avaliação é senso de responsabilidade. Avaliação é senso de responsabilidade. E aí vem o direcionamento. E o terceiro é monitoramento. Então vamos na ordem. Primeiro, eu avalio. Segundo, eu direciono quais são as melhores condições da avaliação que eu fiz. E depois desse direcionamento, eu monitoro. Eu faço monitoramento. Por quê? Eu já avaliei, não avaliei? Agora, eu já direcionei, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Monitorar. O que é monitorar, gente? O monitoramento é olhar, sabe? É ver. Eu vou dar uma ideia aqui, clara aqui, né? O que é uma avaliação? Dá um exemplo. Você olha e você diz assim, bem, eu vou plantar uma determinada árvore aqui, frutífera aqui, certo? Mas escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Dá um exemplo mais claro. Um pé de maçã, certo? Você vai lá, em um lugar determinado lá, e aí você vai comprar um pé de maçã. E aí você vai vir com um pé de maçã e você vai abrir lá lá no seu terreno ou no seu vaso e colocar o pé de maçã lá e aí você vai ter que esperar para dar fruto. Isso é avaliação? Não, não é avaliação. O que é avaliação? Você pode até olhar, você pode até ver, pode até observar, mas você vai entender que terreno você tem. Se você vai plantar em terra lá no seu quintal, lá atrás do seu quintal, ou se você vai plantar no vaso, você tem que avaliar se é realmente árvore frutífera para vaso, sabe? Isso é uma avaliação.
você precisa, beleza, aí você avaliou, você percebeu, viu que aquele terreno era adequado para o plantio, beleza, você plantou, por quê? Porque você já avaliou antes. Então agora você direcionou, já colocou lá, colocou terra, e agora você vai fazer o processo de monitoramento. O que é o processo de monitoramento? Para ver como é que a planta está, para ver como é que a árvore está. Se ela está bem, se ela está crescendo. Aí é preciso né, comprar um pesticida, né, porque vai ter praga, né, e aí é preciso comprar, sabe, é preciso arrumar, é preciso colocar água, sabe, dependendo do que você... E, queridos, é isso. E a gente não governa porque a gente não avalia, a gente não direciona e a gente não monitora nada, queridos. A gente vai e está tudo bem, vai que Deus é contigo, vai nessa tua força. Não, a gente pode até ir na força de Deus, mas se na força de Deus, avaliando, direcionando e monitorando aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Porque lá na frente vai vir a decepção. Vai vir a decepção lá na frente. E sabe o que é que vai fazer? Vai encontrar seu pastor e vai dizer: pastor, quebrei a cara. Quebrei a cara, pastor. Por quê? Sabe o que acontece? Aconteceu isso. Mas meu filho, você não avaliou? Você não viu que esse negócio não ia dar certo? Né? Você não viu? Não, mas eu olhei. Tá igual um irmão, ele estava aqui há muito tempo, ele era cearense, estava aqui há muito tempo e tal, e ele disse que Deus falou para ele voltar para o Ceará, né? Voltar para o Ceará e tal. Ele disse que ouviu a voz de Deus, mas ele falou: sabe o que mais? Eu vou tirar dentro da Bíblia, ver se realmente Deus vai falar comigo pelas Sagradas Escrituras. E aí, sabe, irmão, esse negócio assim, é Deus? Não, isso aqui não é Deus não, é Deus, deixa eu ver, isso aqui, nem isso aqui é muito, não, para mim não é isso aqui não, né, e tal. Aí ele abriu a Bíblia, aí ele colocou a mão no versículo assim, aí o versículo estava assim: ide a fortaleza. E ele entendeu que tinha sido Deus que estava mandando ele ir para a fortaleza. Mas não era ir para a fortaleza lá, irmãos. Era ir para a fortaleza, um lugar de segurança. Você entendeu, irmãos? Então a gente não pode fazer da Bíblia a caixinha de promessa, sabe? Deixa eu tirar um versículo aqui. Esse aqui é para o pastor Cid, que ele está precisando. Esse aqui não é para mim não. E esse aqui é para mim. Não podemos fazer isso. Não temos mais tempo para fazer isso. Não temos maturidade para agir de forma diferente, meus irmãos. Precisamos entender isso claramente. O Senhor já ministrou ao nosso coração. Nós já saímos, não somos mais crianças. Então, avaliar sempre, direcionar sempre e monitorar sempre para ver como que as coisas estão funcionando. Agora, para que sejam executadas de forma satisfatória aquilo que Deus ministrou ao nosso coração, devemos usar alguns mecanismos. E aí a gente precisa usar a liderança, precisamos usar estratégia e precisamos usar controle. Liderança, estratégia e controle. Então, se Deus colocou essas três funções básicas em meu DNA, eu preciso usar o mecanismo de liderança. Então, quando eu estou avaliando, eu estou liderando. Quando eu estou avaliando, eu estou liderando, meus irmãos. Quando eu estou direcionando, eu estou tendo as estratégias, eu estou dando as estratégias, direcionar, olha, vai por aqui, não faz isso, não coloca esse tiro agora, não mais isso e tal. É isso, queridos, estratégia e monitoramento, controle. Monitoramento é controlar, sim ou não? Monitoramento é controle. Quando uma pessoa coloca uma câmera lá na casa dela, o que ela faz, irmãos, com o monitoramento? O que ela faz? Ela é quem diz quem vai entrar ou não na sua casa, sim ou não. Isso se chama controle. Você percebeu que tudo está nas suas mãos?
E aí nós ficamos, Deus, me dê sabedoria, me dê inteligência. Irmão, você já tem sabedoria, você já tem inteligência. Deus já colocou, irmãos, a avaliação, o direcionamento, queridos, a estratégia, a liderança, o controle, o monitoramento, queridos. Agora o problema é que eu e você não buscamos de Deus as estratégias necessárias para que isso aconteça. Então, em primeiro lugar, nós não governamos porque não sabemos o que é governabilidade. Agora a gente sabe o que é governabilidade. Nós sabemos que governabilidade é transparência, é equidade, sabemos que é prestação de contas, sabemos que é responsabilidade corporativa, e isso vai influenciar na economia, na arte, na educação, na música, no entretenimento, na tecnologia e na ciência. Mas Deus colocou 3 funções básicas, fundamentais em nosso DNA: avaliar, direcionar e monitorar. Mas Deus também deu um mecanismo para isso, que é liderança, estratégia e controle. É a primeira parte. Agora vamos lá para a segunda parte. Por que não governamos? Em primeiro lugar, nós não governamos porque não sabemos o que é governar. Agora a gente já sabe o que é governabilidade, está certo? Agora vamos entender por que nós não governamos. Parte 2. Eu quero ler esse texto, Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1 ao 3. Gênesis 37, versículo de número 1 ao 3. Por favor, Ju, eu acho que eu não coloquei aí. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1 a 3. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Versículo 3, para a gente fechar. Aí ele diz: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de manga longa, ou uma túnica longa, né? O que está escrito aqui. Então, qual é a segunda área de debilidade da nossa vida que nós não conseguimos governar, que está aqui dentro? É que José tinha uma paternidade, e por isso ele conseguiu exercer sua área de domínio. Quem tem paternidade consegue exercer área de domínio. Bispo, por que essa igreja fala tanto de paternidade? Paternidade não é para mandar na sua vida. Paternidade não é para lhe monitorar. Para ter paternidade não é para você, todas as coisas, você ir perguntar para o seu pastor ou para o seu discipulador: pastor, eu queria comprar uma camisa, o que é que o senhor acha? Eu compro azul ou amarela, né? Pastor, eu preciso. São pequenas coisas que acontecem na nossa vida que não precisa de um monitoramento paternal para poder decidir, porque são decisões claras sua. Mas tem decisões na nossa vida que nós precisamos exercer paternidade. Sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Eu vou dizer, sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas sozinho você vai cansar. Agora acompanhado, você pode até cansar, mas vai ter alguém ao seu lado para ajudar você nos momentos de adversidade da sua vida. Paternidade é para isso. Paternidade é para ajudar no momento de necessidade. E quando nós olhamos a vida de José, nós olhamos que José exerceu domínio na sua vida, porque ele tinha uma paternidade. E eu já falei aqui que todos nós sofremos com paternidade, todos nós sofremos, né? E eu sei muito bem, meu pai é falecido, mas meu pai, ele deu o que ele aprendeu. Afinal de contas, presta atenção, né? Tantos filhos para dar tanto carinho,
ele precisando trabalhar, então ele não tinha recebido. Irmãos, porventura, alguém pode dar aquilo que nunca teve? Irmãos, alguém pode dar aquilo que nunca teve? Sim ou não? Não. Se você não tem algo, como é que você vai dar? Como era que você queria a paternidade do seu pai, amor dele e tantas coisas que talvez você, pensando para frente mais, exigiu, se ele também não teve? E olha, ele não teve, o meu pai não teve os esclarecimentos que eu tenho sobre paternidade das minhas filhas, irmãos. Porque eu já sou um homem crente em Cristo Jesus, então eu sei o que é paternidade. Eu não recebi do meu pai, mas eu sei exercer paternidade na minha vida. A mesma coisa na minha vida espiritual. Eu tenho paternidade. A minha paternidade é o bispo Jair e a pastora Neuza, a nossa paternidade. São eles que nos ajudam. São eles que nos direcionam. Ainda que todos os pastores que estão aqui comigo aqui são meus amigos. E também dão opiniões, e opiniões muito boas. Mas às vezes eu preciso de alguém de fora. Alguém que não tenha o mesmo olhar que nós temos. Para dizer assim, meu filho, essa é uma boa oportunidade de você ir. Meu filho, essa é uma boa oportunidade de você retroceder. Calma, não faz agora. Meu filho, assim, desse jeito, dessa forma, desse jeito, dessa forma. Irmãos queridos, nós só chegamos onde que nós chegamos. Eu tenho absoluta certeza que nós só chegamos onde chegamos. 14 anos de formado da Igreja Bíblica Ágape, pastores formados nesse lugar. Sabe por quê? Porque alguém exerceu paternidade sobre a minha vida. Então, em primeiro lugar, a paternidade maior que é de Deus na minha vida. Mas em segundo lugar, a paternidade do meu pai espiritual. Agora eu quero perguntar para você, como é que anda a sua vida? Se você é igual àquelas pessoas que dizem assim, escuta, não devo satisfação para ninguém. Não devo satisfação para pastor, não devo satisfação para os meus líderes, não devo satisfação. Epa, é por isso que a sua vida de governo está destruída. Porque isto é princípio. Se você não prestar conta para alguém, se não houver prestação de conta da sua vida para alguém, a sua vida vai ser um fracasso. Por favor, Ju, coloca para mim em Provérbios 6, 20 e 23, por favor. Eu nem coloquei aí, mas eu quero ler com os irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo de número 20 ao 23. Diz assim, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu. Não, irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui não foi escrito, não é um livro que eu tirei, a história da carochinha, não. É a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Então, por favor, leia comigo, vamos lá, leia comigo, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Obedeça aos mandamentos de seu, e não abandone o ensino de sua, princípio de quem cuida. Paternidade, minha irmã, você tem uma pastora aí, essa pastora tem paternidade, tem maternidade sobre a sua vida, é você, no momento de adversidade, eu não tenho ninguém, escuta, semana passada eu fui visitar uma pessoa, e ela estava extremamente angustiada, e cheio de problemas emocionais, e ela falou para mim assim, sabe o que acontece? Eu estou contando para vocês porque eu nunca tive a oportunidade de contar para ninguém. Eu carreguei isso toda a minha vida, todo o tempo da minha vida. Depressiva, com transtorno de ansiedade, N doenças psíquicas na pessoa. Sabe por quê? Porque foi guardando. Isso, irmão, guarda as suas feridas. Guarda as suas feridas, sabe por quê? Porque quem guarda as suas feridas sangra também na vida dos outros. Você já viu gente assim? Que tem feridas na vida, pastor Sidney, pastor Sérgio, mas quando ele sai por muitos lugares, ele sangra também na vida dos outros.
Porque quem tem ferida aberta, onde que ele passa, as pessoas vão vendo, aqui passou fulano. Por quê? Porque o sangue dele está aqui, ó. A ferida continua aberta. Oh, irmãos, você não precisa carregar seus pesos, as suas dores. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aí você disse para mim assim: meu bispo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu já pedi para Deus, eu falo com Deus. Escuta, cara pálida, como diz o pastor Marivaldo, escuta, cara pálida. O evangelista, o apóstolo Tiago diz assim, que os nossos pecados, nós precisamos confessar para o nosso Deus para a salvação. Agora, para a cura da nossa alma, a gente precisa falar com uma outra pessoa igual a gente. Bispo, o senhor está dizendo para eu abrir minha vida para todo... Não, eu não falei isso. Está dizendo que aqui, obedeça ao Pai. Você precisa entender e ver nesta igreja quem tem paternidade sobre a sua vida. Mulheres, quem tem maternidade sobre a sua vida, e vá, marque um tempo e diga assim: olha, pastora, é que a minha vida está assim, a minha vida, olha, meu pastor, olha, meu líder de life, a minha vida está assim, está desse jeito, eu quero fluir, mas eu quero exercer paternidade, eu não caminho mais sozinho. Vamos dar continuidade. Versículo 21. Amarre-os sempre junto ao coração, e ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles, bem forte, quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. De quem que ele está falando? Você não entendeu? Ele está falando dos mandamentos. Eu vou repetir novamente para vocês, tá? Deixa aí, viu, Jô? Então, ele está dizendo, vocês viram lá no versículo 1 e 2, né? Olha, os ensinos do teu pai, os mandamentos da tua mãe, não deixa, coloca no coração, coloca no pescoço, amarra. Por quê? Porque essas orientações, esses mandamentos, sabe o que é que vai acontecer? Quando você andar, eles vão guiar você. Aleluia. Quando você dormir, Ele vai te proteger. E quando você acordar, a palavra vai falar com você. Aleluia. Aleluia, irmãos. Oh, glória. Aleluia. É isso. 23. Pois o mandamento é lâmpada. O mandamento é o quê? Lâmpada. O mandamento é lâmpada. Escuta, irmãos. Alguém que está lá atrás, apaga todas as luzes. Rapidamente. Me ajude aí. Apaga essa luz aqui também aqui. Pode deixar filmando assim, gente. Apague as luzes, por favor. Aqui do púlpito. Essas daqui, ó. Kel, por favor. Essas daqui, ó. Só lá atrás? Ou aí? Eu acho que aí no botãozinho aí na lateral aí, parece que apaga. Não, essas aqui. Dos jogo de... Isso, obrigado, Kel. Obrigado. Se alguém puder apagar aqui do palco aqui, por favor. Desliga tudo? Tá bom, tá certo. Irmãos, me diga uma coisa. No escuro você vai ter mais dificuldade para andar.
No escuro você vai ter mais dificuldade para fazer as coisas. No escuro você vai ter dificuldade para caminhar. Então as orientações da sua paternidade vai trazer luz para a sua vida. Sabe por quê? Porque luz dá clareza. Luz, pode acender. Luz dá clareza. Olha só o que vai acontecer. Olha só, pode acender. Olha o que a luz faz, irmão. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A disciplina caminha para onde? A disciplina não é para matar a pessoa. A disciplina, quando o seu pastor, quando a sua pastora lhe der uma direção e fala assim: você pisou na bola, você precisa ser reconduzido, você precisa ficar um tempo sem participar aqui, você precisa ficar um tempo, sabe por quê? Ele está te disciplinando, e essa disciplina não é de forma nenhuma para te jogar fora. Essa disciplina vai te conduzir na vida. Sabe qual é a disciplina que eu não concordo? É essa: a partir de hoje você não vai vir mais nessa igreja, está expulso dessa igreja. A partir de hoje, sabe o que mais? Você nunca mais vai subir aqui, seu pecador miserável. A partir de hoje, sabe por quê? Porque nessa igreja só tem gente perfeita. Essa igreja, não é isso que nós estamos dizendo. Disciplina não é para colocar um no altar e outro no inferno. A disciplina é para conduzir para a vida. Paternidade da disciplina. E aí a gente precisa entender isso. José não teve dificuldades quando encontrou problemas na vida, porque ele sabia o seu destino. Quem sabe o seu destino não tem dificuldade de abrir o coração para quem precisa saber. Em 2013, quando fizemos a transição para a visão do MDA, para a igreja em pequenos grupos, eu sabia que eu precisava ser cuidado por alguém. Eu sabia. Mas eu falei assim: olha o meu jeito de santo. Pastor, eu sou bispo, gente. Gente, só falta um degrau para eu ser um querubim. E mais 2 degraus, gente, para eu ser a 4ª pessoa da Trindade. Porque tem gente dentro da igreja querendo isso. Ou não, gente? Ou não? Acha que não precisa de ninguém. Acha que não precisa de ajuda. Acha que a família dele não precisa de ajuda. Acha que não precisa. Sabe o que acontece? Essas pessoas estão trazendo um problema seríssimo para a sua própria vida. E aí, quando foi o primeiro dia que o bispo ligou para mim e disse: meu bispo, vamos marcar para você vir aqui. Eu falei: Jesus, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Sabe? As brigas que eu tenho com a Nilza, eu não vou falar nada. Tá? Você acha que eu vou dizer quem eu sou? Já pensou? Eu dizendo para outra pessoa, dizendo assim: sabe o que é? Bispo, é que eu sou encrenqueiro mesmo, bicho. Eu sou encrenqueiro e só a Nilza para me aguentar, porque eu sou chato demais, de galocha. Sabe por quê, irmãos? Porque na frente dos outros nós não gostamos de reconhecer os nossos erros. Aqui nesta igreja, ninguém tem dificuldade de entender isso. Sabe por que eu não tenho dificuldade? Porque eu sei o meu destino. E o meu destino não está naquilo que eu fui, o meu destino está em aquilo que eu sou. Posso repetir? O meu destino não está naquilo que fui, o meu destino está naquilo que sou.
As dificuldades da vida, os problemas da vida, quando chegarem, você vai observar e vai entender o dia e a hora de abrir seu coração. Se alguém está inserido em uma região com o pastor Sidney, com a pastora Cláudia, procure o pastor Sidney, com a pastora Cláudia, porque sozinho você não vai. Se você está na região em que o pastor Sérgio e a pastora Daiana, procure o pastor Sérgio e a pastora Daiana. Procure seus líderes de life. Se eles não puderem, pelo amor de Deus, não saia falando do seu problema para todo mundo. Mais uma vez, não é isso que eu estou dizendo. Isso não é bom mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu falei para o meu bispo, quando eu falei para o meu discipulador quem eu era, ele continuou me amando. Sabe por quê? Porque ele não me via mais como eu era, mas ele já me via quem eu podia ser. Por que discipulador faz isso, pastor Sérgio? Quando um discípulo, quando um filho que nós temos paternidade sobre ele, vem dizer para ele de um pecado, de uma situação que ele cometeu, sabe como é que nós olhamos para ele? Com um olhar de amor, não é acusando, mas é dando a mão e dizendo levanta. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para ter paternidade sobre a sua vida. Eu quero levantar você. E quando você se levantar, você não será mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o filho pródigo da ministração do pastor Rodrigo de domingo de manhã, o filho pródigo, quando ele estava caído, era uma coisa. Quando ele se levantou, ele não era mais caído, ele era filho. E depois, na outra semana, eu vou falar sobre paternidade mais profundamente. Foi só um começo. Amém. Glória a Deus. Vou terminar. Eu sei, irmãos, que vocês querem ir embora. Mas eu quero terminar essa ministração com um texto. E por favor, Ju e Emerson, deixa esse texto, não corte esse texto não no final, tá bom? Eu amo todos vocês. Eu amo vocês. Eu fui chamado para ser pastor. Eu tenho uma chamada pastoral. Glória a Deus por isso. Eu tenho um amor por vocês. Mas eu queria falar algo e dizer para vocês: se vocês não ouvirem da minha boca, não acreditem. Tudo bem? Se não ouvir da boca dos pastores, não acredite. Do pastor Sidney, da pastora Cláudia, do pastor Sérgio, da pastora Daiana, do pastor Marivaldo, da pastora Ivanise, do pastor Antônio, da pastora Meire, do pastor Felipe, da pastora Andressa, do pastor Rodrigo e da pastora Tecília. Se não ouvir desses pastores, não acredite. Quem tem paternidade sobre vocês somos nós. Quem está pagando um preço em oração, em cuidado, somos nós. Amém, meus irmãos? Por favor, fique de pé. Não permita que qualquer um seja o seu pai. Ainda esqueci do Kiko e da Fê, que tem paternidade sobre os jovens e adolescentes. Da pastora Andressa, que tem paternidade sobre os kids. Esses têm autoridade. Não permita que qualquer um seja o seu pastor. Amém, meus irmãos? Você pode levantar as mãos comigo para a gente orar e agradecer.
pode orar pelo seu pastor? Quem é da região aí do pastor Marivaldo? Quem é da região do pastor Sérgio? Quem é